Oi gente, eu sou a Rô, sejam bem-vindos à minha biblioteca e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre as minhas melhores leituras de 2020. Eu li muita coisa bacana em 2020, sério, foi um ano bem positivo a respeito de leituras. E hoje eu vou compartilhá-las com vocês. Eu tentei colocar aqui numa ordem de preferência, né? Indo até o que eu gosto mais. Garanto pra vocês que se alguém chegar pra mim e me perguntar amanhã essa ordem, se eu vou responder exatamente igual, não garanto. Porque são livros de gêneros diferentes e isso complica muito na hora da gente ter que classificar a leitura. Mas assim, são todos livros favoritos e que eu super indico vocês de lerem. O único que eu tenho certeza absoluta é o que está em primeiro lugar. Mas antes da gente começar a falar sobre esses livros, me conta aqui embaixo nos comentários qual foi a sua melhor leitura de 2020. E claro, por favor, não se esqueça de deixar um like nesse vídeo, isso super ajuda na divulgação. De se inscrever no canal se você não for inscrito. Sério, gente, eu tô produzindo muito conteúdo bacana pra vocês. Então, assim, aproveita porque dica de livro é o que não vai faltar por aqui. Ative o sininho de notificações e lembrando que os livros que eu citar vão ter link de compra aqui embaixo no box de descrição e o link geral da Amazon, porque se você quiser realizar alguma compra no site, comprando por esses links você super vai estar apoiando o meu trabalho e sem estar pagando nada mais por isso. Vamos deixar de enrolação e vamos para os livros. Em sétimo lugar, e sim, sétimo, porque eu não sou dessas que tem que ser top 3 ou top 5, eu quero colocar 7 aqui, me deixa. Eu coloquei aqui Calamidade, que foi o livro de conclusão da trilogia Os Executores. Meu maior problema com séries é que muitas vezes eu acho que elas acabam perdendo a qualidade no decorrer dos livros, mas isso é algo que não ocorre nessa série e é por isso que ele tá aqui. Mas caso você não saiba nada sobre essa trilogia, ela se inicia em Coração de Aço, depois Tormenta de Fogo e por último Calamidade. E aqui nós vamos ter uma história onde algumas pessoas acabaram adquirindo superpoderes do nada, mas o problema é que todos eles viraram vilões. E nós também vamos ter os Executores, que é um grupo de pessoas humanas que tentam acabar com esses épicos, que é como eles chamam essas pessoas com superpoderes. Eu amei essa conclusão porque depois de tudo que os personagens passaram nos outros livros, eu tava super apegada a eles, eu tava super apegada à história. Eu morria de medo pela vida dos personagens e isso é um ponto muito importante pra mim, tanto em livro quanto em filme. Quando eu sinto que os personagens estão realmente correndo perigo, é porque o roteiro está sendo bem trabalhado. A escrita do Brandon Sanderson é incrível, principalmente as cenas de ação que são muito bem feitas. Ele encerra essa trilogia muito bem, a história tá completinha, sem pontas soltas, mas tem alguns pontos no final desse livro que permitiria que, caso algum dia ele resolva escrever uma história completamente nova e diferente dentro do mesmo universo, ele pode, mas não fica faltando nada nessa trilogia e eu achei ela incrível, eu recomendo pra todo mundo. E se você ainda tiver na dúvida sobre adquirir essa trilogia ou não, você pode fazer um teste. Eu vi esses dias que o primeiro livro, que é Coração de Aço, está disponível para leitura gratuita para os assinantes do Prime. Aqui embaixo tem um teste grátis de 30 dias para você assinar o Amazon Prime. Aí você vai ter frete grátis, você vai poder ler alguns livros gratuitamente e você ainda vai poder estar usufruindo do Prime Video. Então, caso você esteja na dúvida de realizar essa compra, assina o Prime, faz o teste grátis e leia Coração de Aço. Inclusive, também tem resenha no blog de Coração de Aço. Eu vou deixar aqui embaixo para vocês conferirem. Então, assim, depois se vocês gostarem, que vocês amarem essa série, aí vocês adquirem os outros livros pelo meu link, claro. E depois vocês me agradecem pela indicação. Em sexto lugar, eu tenho Escuridão Total Sem Estrelas, do Stephen King. E esse livro é um livro de contos, ele possui 4 contos. Eu não vou entrar em detalhes sobre os contos aqui, porque eu já fiz um vídeo resenha onde eu comentei sobre os 4 contos. Até falei sobre alguns filmes, né, que adaptaram esses contos. E lá tá bem completo, mas sem spoiler pra vocês poderem conferir. Mas bem, esse livro tá aqui porque ele me deixou completamente angustiada. Esse é um livro onde o próprio King fala que ele é desconfortável de ler e também foi desconfortável de escrever. E é muito raro um livro me fazer ter reações físicas. E aqui tinha momentos que eu sentia meu coração realmente acelerando, né? Como, sei lá, eu sentia a adrenalina lendo. Porque são contos realmente intensos, situações de perigo dos personagens e uma angústia que eu sentia pelas situações que eles estavam vivendo. Alguns contos trazem uma espécie de terror sobrenatural,
Mas o importante em todos eles é o terror real, o terror humano, o quanto o ser humano pode ser cruel. E sério, gente, fantasmas, monstros, essas coisas assim não me assustam. O que me assusta é o ser humano e nesse livro aqui isso é muito perceptível. Eu já fiz uma resenha desse livro, eu vou deixar ela nos cards pra vocês. E, gente, por favor, confiram essa resenha. Porque, primeiro, esse livro tem gatilho de abuso sexual. E naquele vídeo eu expliquei direitinho sobre o que é, então o aviso tá lá pra vocês, pra ninguém dizer que leu sem saber. Eu gostei desse livro, de como o King trabalhou alguns aspectos aqui, mas eu não indico ele pra todo mundo e naquele vídeo eu expliquei o porquê. Até porque esse é um dos livros mais pesados do King que eu já li. Então assim, por favor, confiram a resenha. Em quinto lugar nós temos Nevernight, do Jake Christopher. E nessa história nós vamos ter a Mia, onde ela tem 16 anos, mas quando ela era bem novinha ela acabou vendo a sua família ser despedaçada. E agora ela tá em busca de vingança. E é por isso que ela quer entrar na Igreja Vermelha, que é uma espécie de organização de assassinos. Eu não vou falar muito sobre esse livro porque já tem resenha aqui no canal, vou deixar o link nos cards pra vocês. Mas eu adorei essa história, eu achei ela muito fluida. A Mia se tornou uma das minhas personagens femininas favoritas porque, mesmo que ela tenha em mente a vingança, ela ainda é muito humana, sabe? O ódio dela é muito bem direcionado a quem destruiu a família dela, não é aquele ódio cego. Então tem muita coisa com a qual ela ainda se importa e eu gostei muito disso. Outro ponto também é que os personagens nunca estavam protegidos pelo roteiro. Sério, gente. Você tem até que ter cuidado com quem que você vai se apegar nesse livro. E eu achei a trama e o universo muito interessantes. Eu super recomendo essa leitura pra vocês. Então, assim, gente, depois vocês passem lá no vídeo, caso você ainda não tenha assistido, e confiram. Vai estar aqui nos cards, tá? Em quarto lugar, nós temos aqui um livro que literalmente tirou meu sono. Acho que quem tá aqui há mais tempo deve saber qual é, porque eu cheguei a falar bastante desse livro durante o ano, que foi Misery, do Stephen King. Aqui nós vamos ter um escritor que sofreu um acidente e ele acaba sendo socorrido pela Annie Wilkes, que é a sua fã número 1. Só que ela acaba sequestrando ele, fazendo ele de prisioneiro na própria casa. E assim, gente, esse livro, ele é muito angustiante. Eu li ele numa madrugada. Aí quando eu terminei de ler, né, tipo, eu literalmente fechei o livro, eu fui direto ver o filme, porque eu fiquei muito imersa nessa história. Ele causa uma angústia na gente que é fora do normal, porque a Annie, ela é uma personagem muito bem construída, só que ela é completamente instável, completamente imprevisível, você não tem ideia do que ela pode fazer. E essa instabilidade era o que mais me impressionava durante a leitura, porque eu sentia que o personagem não estava seguro pelo roteiro, sabe? Então isso me prendeu muito. Inclusive a Annie Wilkes acabou se tornando uma das minhas vilãs preferidas de tão bem construída que ela foi. Já tem resenha desse livro aqui no canal, vou deixar nos cards para vocês conferirem. Inclusive lá, gente, eu comentei sobre o filme, sobre a adaptação. Então, por favor, confiram que o vídeo tá bem completo, mas sem spoiler. Em terceiro lugar, nós temos um livro que me intimidou durante muito tempo, mas quando eu li, acabou se tornando um dos meus livros de terror favoritos da vida, que foi O Exorcista, do William Peter Blatty. Acho que todo mundo já conhece essa história por causa do filme, né? Que é sobre uma menininha que foi possuída e vai ser exorcizada. Mas aqui no livro nós temos muito mais do que isso. Nós vamos estar acompanhando se isso realmente é uma possessão ou se pode ser um quadro de alguma doença psiquiátrica. Então, assim, acompanhar essa investigação, ela é descrita de uma forma muito bem feita e, assim, eu realmente tive momentos de dúvida, eu não sabia definir se aquilo era uma possessão ou se poderia realmente ser alguma doença, porque inclusive tem algumas atitudes que podem ser realmente associadas à doença, sabe? E isso é o mais assustador da história. Outro ponto também que eu fiquei muito, assim, chocada lendo foi o fato de que a gente vê a mãe dessa garota definhando durante o livro, né? Porque ela tá ali correndo atrás de todos os meios possíveis para ajudar a filha e não tá conseguindo. Então você sente muito o desespero dessa mulher tentando fazer o melhor para a filha dela. Outro ponto que também faz a gente comprar muito a ideia da história é o fato que em paralelo tá rolando uma investigação policial devido a um acontecimento que vai estar interligado com essa família. Sim, o livro tem cenas bem tensas que realmente são chocantes e assustadoras, e isso piora ainda mais quando a gente lembra que é uma garotinha de 12 anos.
Então assim, eu gostei desse livro porque ele é muito bem construído. O autor tem uma escrita muito visual, só que eu não recomendo ele pra todo mundo. Eu acho que ele não é indicado pra pessoas sensíveis, porque tem algumas cenas aqui que realmente vão fazer algumas pessoas se sentirem mal lendo. E assim, a escrita é muito visual, você fica completamente imerso e preso na história. Mas assim, se você for uma pessoa sensível, eu não recomendo. Em segundo lugar, e que também já tem resenha aqui no canal, que eu vou deixar nos cards pra vocês, temos A Longa Viagem a um Pequeno Planeta Hostil, da Becky Chambers. Aqui nós vamos estar acompanhando o dia a dia de tripulantes de espécies diferentes dentro de uma nave. Esse livro é uma ficção científica, mas o importante dele é o como que a autora trabalha esses personagens e esse universo para abordar temas da nossa realidade. Eu não vou falar muito mais do que isso, né? Eu adorei essa história, eu acho uma história incrível para quem tá procurando um livro com representatividade. Eu super recomendo, eu já falei dele várias vezes durante o ano de 2020, deve ter gente que não me aguenta mais, e também já tem resenha aqui no canal, então é só vocês conferirem caso você ainda não tenha visto. Mas assim, gente, um aviso que eu tenho que dar. Algumas pessoas que eu vi que não gostaram desse livro falaram que ele é muito lento, que ele é muito parado, que ele não acontece nada. E assim, isso é uma coisa que você tem que controlar a sua expectativa. Porque o objetivo da autora não é esse. O objetivo dela é falar sobre pessoas, sabe? Sobre personagens. Então ele realmente não tem um grande evento acontecendo, mas assim, as mensagens que você capta com os acontecimentos diários desse personagem são incríveis. E em primeiríssimo lugar, um livro que inclusive se tornou um favorito da vida, nós temos aqui O Labirinto do Fauno, do Guillermo del Toro e da Cornélia Funke. Eu terminei de ler esse livro no finzinho de novembro, então não tive tempo de gravar um vídeo falando sobre o livro e sobre o filme pra vocês. Mas assim, eu amei essa história, eu ainda vou gravar esse vídeo, porque assim, esse livro é incrível. Aqui nós vamos estar no ano de 1944, onde a Ofélia e a mãe dela acabam indo pro norte da Espanha. E esse novo lar que elas estão, ele é controlado pelo Capitão Vidal, né, que é um homem assim super cruel. E ele e os seus soldados estão dispostos a tudo para eliminar os rebeldes que se escondem na floresta. Só que nessa floresta também tem escondido algumas criaturas mágicas e que pertencem ao reino subterrâneo. E elas estão aguardando a volta da princesa. Esse livro, ele é baseado num filme, sim, ele faz o caminho inverso. Então, além dele ter a história do filme narrada de uma maneira assim espetacular, sabe? Nossa, é dolorosamente lindo. Ele ainda tá intercalando com alguns contos, né, inéditos que não aparecem no filme, mas que são sobre elementos chaves da história. E assim, também tem umas ilustrações que são belíssimas, sério. Eu fiquei apaixonada de verdade, sério, é muito bonito mesmo. E assim, gente, esse é um livro onde a fantasia e a realidade, elas se cruzam de uma forma que é simplesmente incrível. Por mais que os personagens estejam vivendo num período muito cruel, que tenham coisas muito tristes acontecendo em volta, sabe? É um período de rebelião, então já é uma situação tensa. Mas assim, a mágica ainda tá ali. É só você saber onde procurar, e isso é muito bacana porque nos traz esperança na magia. Eu já amava a história, mas eu não achei que eu ia amar ainda mais depois de ler o livro. Eu nem sei escolher se eu acho o livro ou o filme melhor, eu amo os dois, de verdade. Super recomendo pra vocês, e ainda tiveram alguns momentos que eu me emocionei lendo esse livro, então assim, olha, super recomendo. Favorito da vida. E bem, gente, é isso. Esses foram os meus favoritos de 2020. Eu espero que vocês tenham gostado. Por favor, me contem aqui nos comentários se você já leu algum desses livros, se você tem interesse em ler, qual foi a leitura que você mais amou do ano de 2020. Por favor, não se esqueçam de deixar um like nesse vídeo, nem de se inscrever no canal se você não for inscrito. E lembrando que também tem link de compra aqui embaixo no box de descrição, e vocês comprando por esse link, vocês super ajudam o canal sem pagar nada mais por isso. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. A nossa conversa continua nos comentários e eu vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo e tchau!